Boa tarde, galera, alunos aí do primeiro ano, primeiro A ao primeiro F, tá? Que são minhas turmas aí na Escola Estadual Visconde de Mauá. É a nossa última aula aí antes do recesso, tá, galera? Vamos ficar aí em recesso até o dia 30 de março e vamos esperar aí para ver se conseguimos aí, por meio desse isolamento necessário, a diminuir aí o impacto dessa doença que está matando milhares e milhares de pessoas a cada dia, né? Ontem foram mais de 2.200, na terça mais de 2.300 pessoas que tiveram suas vidas tiradas, né? Por conta de uma doença aí que é tão mal administrada, infelizmente, né? Então vamos lá para a nossa quarta aula. Nessa quarta aula vamos tratar aí dos períodos da história da filosofia. Claro que será aí um breve resumo, tá, da aula. Quero aqui mostrar meu presente de aniversário, né? O bonequinho aqui do Star Wars, né? O City Trooper. Ganhei de aniversário da minha esposa, mais um para a coleção. Mas vamos lá agora para o que me interessa, que é a aula. Bom, então vamos lá para a nossa aula, onde nós vamos tratar aí dos períodos da história da filosofia. Isso está aí no caderno do aluno, na página 285. Se eu não estiver enganado, vou publicar lá, postar para vocês aí o documento, tá? Que tem o caderno do aluno para que vocês possam acompanhar a aula. Bom, então vamos lá para os períodos da história da filosofia. Na aula anterior, eu passei para vocês aí 3 textos, tá? Na verdade, foi um texto, uma música e uma charge a respeito aí da história da filosofia, onde nós vimos lá o texto Apologia de Sócrates, a música do Caetano Veloso e uma tirinha a respeito da filosofia e pedi que vocês respondessem aí algumas questões relacionadas ao tema, tá? Então, já depois de ter realizado essa leitura, nós vamos aí ver a partir de agora um pouquinho da história da filosofia, dessas divisões que a filosofia tem. Lembrando que, tá, galera, que a filosofia, assim como a história, é dividida em 4 períodos: filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea, e dentro desses períodos nós vamos ter aí subdivisões. Um bom livro para que vocês possam conhecer isso aí é o livro da professora Marilena Chauí, tá? Introdução à Filosofia. O livro que eu trabalho com vocês também tem, tá? Que é o Fundamentos da Filosofia, do Gilberto Cotrim. São 2 ótimos livros aí que podem ajudar vocês a conhecer aí a história da filosofia. Então, vamos lá, dando sequência à nossa aula. Bom, então vamos lá ver a filosofia antiga, ok? Filosofia antiga, como diz o texto aqui, vai começar no século 7 a.C. O primeiro filósofo é o sujeito chamado Tales de Mileto. É o primeiro homem a dar uma resposta racional sobre a origem do mundo, ok? Até esse período aí, as respostas eram vinculadas à questão mitológica. Os mitos, tá? As explicações eram dadas a partir do mito. Ela vai do século 7 ao século 2 depois de Cristo, século 7 antes de Cristo ao século 2 depois de Cristo. Ela é dividida aí em 4 subperíodos, ok? Que é o período pré-socrático, que é o período aí que antecede a Sócrates, também chamado de período cosmológico, porque os filósofos desse período aí querem estudar a origem do cosmos, a origem do universo, tá? Qual a principal causa das coisas. Então, nesse período nós temos o conhecimento da verdade, qual é a origem do mundo, o conhecimento do que é o bem e que é o mal, que é o segundo período da história da filosofia, também chamado de período socrático ou antropológico, que vai tratar aí das questões relativas ao conhecimento humano, as questões humanas, como política, estética, justiça, tá? Eu tenho um terceiro período, que é o período sistemático,
que é o período aí mais voltado à filosofia de Aristóteles, que seria uma volta ao período cosmológico, sem abandonar aí as questões relacionadas à humanidade, que foi o período socrático platônico. E eu vou ter o período helenístico, que vai ser um período aí de ruptura após a invasão do Império de Alexandre, né, do Império Magno, no mundo grego e toda a mudança aí que vai ocorrer no mundo. A filosofia vai deixar nesse período de discutir as questões mais voltadas aí à comunidade, à cidade, para tratar mais de questões individuais, tá? Então nós vamos ter aí as principais escolas filosóficas, a pitagórica lá do Pitágoras de Samos, tá? Que vai dizer que todas as coisas são números, a sofística dos sofísticas, que vai dizer que toda a verdade é relativa, a socrática, que vai trabalhar com a questão aí de buscar a verdade a partir de uma questão universal. Platão também vai partir dessa linha, mas vai ampliar muito mais aí o pensamento socrático, ok? Vai tratar mais de questões políticas, de justiça, de beleza, aristotélica, que vai ser mais científica, e, por fim, aí a epicurista, a estoica e a cética, que vão tratar de questões mais individuais, e aí alguns dos filósofos, tá, mais importantes do período: Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, tem o Zenão, enfim, tem uma série de outros aí, Diógenes, enfim, uma série de outros filósofos importantes desse período. Vamos lá para a filosofia medieval, que também é dividida aí em alguns períodos, tá? Em vários períodos. Nós vamos ter aí ela surgindo a partir do século I e ela vai até o século XIV, XV do período medieval. É o período aí de predomínio durante muito tempo da Igreja Católica, tá? O primeiro período, que vai aí do século I ao século VII, nós vamos ter aí a filosofia patrística, que é a filosofia praticada aí pelos padres da igreja, onde tenta-se aí convencer, tá, do conhecimento cristão como superior ao conhecimento científico. Existe aí um abandono daquela ideia de liberdade, aquela ideia de ação humana, de intervenção humana. Vai existir aí, durante esse período, um domínio das ideias da Igreja Católica, tá? Nós vamos ter aí o período patrístico, que vai culminar aí nas ideias de Santo Agostinho. Nós vamos ter aí a escolástica, que vai aí predominar do século 8, 9 até o século 14, com Santo Tomás de Aquino. E aí nós vamos ter o renascentismo, o iluminismo, uma série de modificações. O que é importante é frisar que é um período importante, tá? Porque vai tratar aí do predomínio religioso em relação ao predomínio científico. Você vai ter a tentativa aí de separação entre o que é ciência e o que é religião, e o que é união entre religião e ciência, tá? Durante esse período, que é o maior da história da filosofia e também o maior da história humana, né? De predomínio aí de ideias, de controle, de pensamento, enfim. Não é aquele período obscurantista, como muitos dizem. É um período aí em que é produzido muita coisa boa, principalmente aí com Santo Agostinho, Tomás de Aquino, os nominalistas, os universalistas. É um período super importante da história humana. Nós vamos ver aqui a filosofia moderna, o período da história da filosofia que particularmente eu mais gosto, tá? Que nós vamos ter o Renascimento, o Humanismo, ou seja, né, a volta aí daquele pensamento que foi realizado na Grécia Antiga, da valorização do conhecimento, na valorização do homem, na busca da ciência, enfim. Nós vamos ter aí inúmeros acontecimentos ocorrendo nesse período, ou a ideia do racionalismo, do empirismo, do ceticismo e de outras teorias que vão surgir nesse período. Nós vamos ter aí também o surgimento aí de teorias como a metodologia científica
eu vou ter aí René Descartes, eu vou ter aí Francis Bacon, eu vou ter aí uma série de filósofos importantes, tá? Como Spinoza, Leibniz, Locke, Hobbes, enfim, né? Eu vou ter aí uma volta do humano criticando e tentando superar aquele dogmatismo que foi predominante no período anterior. E para nós finalizarmos, ok, nós vamos ver aí a filosofia contemporânea, que vai partir aí da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, da questão científica, a crítica à metafísica, à razão humana, com vários filósofos, tá? Kant, enfim, entre outros. Nós vamos ter aí a questão da valorização da história, o historicismo, a filosofia estudando mais amplamente a religião e a criticando. Eu vou ter o marxismo, o idealismo alemão, eu vou ter aí o existencialismo, o niilismo, vou ter Kant, vou ter Marx, Nietzsche, Hegel, entre outros filósofos aí que vão marcar de forma profunda a história da filosofia, ok? Aqui é um breve resumo, tá, galera? Eu vou fazer umas aulas em separado a respeito de cada período da história da filosofia para vocês. Na próxima aula, seguindo aí o conteúdo do estado de São Paulo, vou trabalhar com vocês a respeito aí das áreas da filosofia. Um abraço a todos vocês, acompanhem as aulas, não deixem de realizar as atividades, porque isso é importante. Fiquem em casa, se previnam, usem máscara, evitem a aglomeração, não ouçam negacionistas, não ouçam terraplanistas, tá? Façam a parte de vocês, ouçam a ciência, porque é a nossa vida, é a vida de todos nós, é a vida de quem amamos que está em jogo. Bom final de semana, bom recesso e até abril aí, quando retornaremos às nossas aulas.